Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, povo de Deus! Que alegria ter você aqui. Que a paz e a graça do nosso Senhor e o amor da Mãe do Céu estejam com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, um espaço feito com muito carinho para espalhar a palavra, fortalecer a fé e caminhar com Deus e Nossa Senhora. Já deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilha também com outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem de fé afinal. Espalhar a fé é também um ato de amor. Vamos juntos aprender e crescer na presença de Deus. Então, vamos lá? Let's go! Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. Aleluia, 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 aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comerá até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Enquanto os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Jesus lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. Todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Resumo do Evangelho. Jesus caminha sobre as águas para ir ao encontro dos discípulos, que estavam em meio a uma tempestade. Pedro tenta fazer o mesmo, mas ao duvidar e se distrair com o vento, começa a afundar. Jesus o salva e acalma a tempestade. O que o Evangelho nos ensina? Este Evangelho nos ensina que a fé verdadeiramente nos sustenta, mesmo em meio às tempestades da vida. Quando tiramos os olhos de Jesus e nos deixamos levar pelo medo, começamos a afundar. Mas quando clamamos a Ele, Ele sempre estende a mão e nos salva. Explicação e contexto. Este episódio acontece logo após a multiplicação dos pães. Jesus se retira para orar e envia os discípulos adiante. A travessia do mar é simbólica. Representa-se os desafios da caminhada cristã. O medo dos discípulos revela sua fragilidade humana. E a reação de Pedro mostra como a fé pode ser forte e fraca ao mesmo tempo. Jesus, mesmo diante da dúvida, salva e acalma todo ao seu redor. Como o Evangelho se aplica em nós, hoje e sempre? A vida nos coloca em meio de ventos fortes, problemas, doenças, perdas e dúvidas. Quando caminhamos olhando para Jesus, conseguimos enfrentar o impossível. Mas se nos deixamos dominar pelo medo, afundamos. O Evangelho nos convida sempre a confiar sempre em Jesus. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele continua dizendo: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Mensagem do Evangelho. Não importa o tamanho da tempestade, se Jesus está em você, nada pode te afundar. Quando caminhamos olhando para Jesus, conseguimos enfrentar o impossível.
Pergunta de reflexão do dia. Em que situações da minha vida eu tenho deixado o medo falar mais alto que a minha fé? Bênção final. Que o Senhor Jesus te fortaleça com coragem nas tempestades, te levante das quedas e te sustente com a sua mão poderosa. Que você caminhe com fé, olhando sempre para Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conseguiu entender direitinho o que conversamos hoje? Que esse ensinamento da Palavra de Deus toque seu coração e ilumine o seu dia. Até o próximo vídeo. Tenha um dia abençoado. Tchau!